Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, agora não falta mais nada, né? Terremoto a gente já tem, com baixos graus aí de registro, não tão altos. Falta tsunami. Tsunami a gente não teve ainda, mas já tivemos aí, em apenas uma semana, a cabeça de porco jogada dentro do estádio do Corinthians, no jogo do Corinthians contra o Palmeiras, um absurdo. Outro absurdo, é um negócio que nunca tinha acontecido no Brasil, aquele assassinato na porta do aeroporto de Cumbica, às 4 horas da tarde de uma sexta-feira. Agora a polícia disse que identificou os autores do atentado e não faltava mais nada. O homem-bomba ontem à noite e as bombas ameaçando a democracia brasileira e os nossos parlamentares e juízes do Supremo. É surpreendente esses fatos que vêm se arrolando aí de coisas inéditas no Brasil, hein? Até a cabeça de porco lá. Impressionante. Aliás, só uma pequena correção, até tsunami já temos, sim. É o tsunami que atingiu o Rio Grande do Sul, né? Ficamos aqui um mês debaixo d'água aqui. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil todo, né? Um negócio impressionante. Né? Impressionante. Tudo está acontecendo aqui no Brasil, coisa que não aconteceu remotamente, no passado mais remoto que se possa imaginar, né, também. Só faltava essa, né? Terrorismo. Terrorismo, coisa que a gente nunca teve esse tipo de coisa, que tivemos alguma coisa lá antes do regime militar, mas de lá para cá, nunca. Mas esse tipo de atitude aí que nós vimos ontem, isso aí não existe no Brasil. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Agora aqui, em países do Oriente, lá, xiitas, etc., esses caras são malucos. Agora aqui, alguém já brincou de manhã cedo e mandou um recado para mim: finalmente o Brasil entrou no mapa do mundo. Brincadeira de mau gosto, mas preciso averiguar aí, investigar direito. Mas que era um doido, sem dúvida alguma, para fazer uma coisa dessa. Silmar, o que temos para hoje, para essa quinta-feira? Bom, como sempre, fazer aquela nossa resenha do mercado, como está a situação dos mercados agrícolas, sobretudo financeiros também, no Brasil e no mundo. Começar pelo mercado financeiro, o dólar operando com leve queda nesta quinta-feira, R$ 5,78, menos 0,2%. O mercado ainda na expectativa do pacotão de corte de gastos do governo. Pelo jeito, pelo que você sabe, foi adiado para a semana que vem. Está complicado. Agora tem que negociar com os militares também. Ali a coisa é mais complicada no corte de salários, de benefícios desse setor do funcionalismo público brasileiro, especialmente do ponto de vista do executivo, né? Bovespa fecha, aliás, opera com leve alta de 0,1% e, como eu disse, o dólar caindo. Petróleo lá fora sobe 1 ponto percentual, está $73 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referencial para o mercado internacional como um todo. Mercado de grãos na Bolsa de Chicago está no intervalo, antes do intervalo de sessão eletrônica, soja operando com estabilidade, milho caindo um pouco, 0,2%, e trigo menos 0,7%. Na Bolsa de Nova York, mercado em andamento com algodão em alta, 0,3%, cacau também volta a subir de forma acentuada, 5,1%. Os dois tipos de café voltam a subir, já é o quarto dia consecutivo, preocupação com safra do Brasil e também do Vietnã. O arábica sobe 1,8%, café robusta, referência para o nosso conilão, alta mais expressiva ainda de 2,7%. Açúcar também alta, 1,1%, suco de laranja também sobe, 0,6%, e o boi gordo, que também ninguém segura, volta a subir, desta vez um pouco mais moderadamente, 0,1%, onde subiu bem mais de 1%. Neste momento aqui, nova valorização, portanto, acompanhando o próprio comportamento do mercado físico, e que também não para de subir também. A gente entende, mas chama a atenção, né? Algumas coisas no Brasil saem numa penada. Por exemplo, para Ferrogrão. Pede lá um deputado, um juiz vai lá, pena, e está empenada a Ferrogrão. Agora, para cortar os gastos do governo, que tem que cortar já faz tempo, aí se discute, aí é excesso de democracia. É lógico. Lá na Argentina, o Milei tomou algumas atitudes antidemocráticas, bem antidemocráticas, mas que acabaram surtindo efeito depois, né? Ele tomou coragem lá e andou dando umas penadas lá, umas canetadas, porque se discutir, não sai. Agora já tem o feriado amanhã de 15 de novembro, né? Aí tem mais 13 dias do mês de novembro. Aí entramos em dezembro, o mês das festas. Lá no dia 20,
Que dia 20? Lá pelo dia 10 já não tem mais deputado nenhum em Brasília, não tem ninguém lá. Não sei se sai esse ano não, hein, Silmar? Olha, e semana que vem tem outro feriado, Ah, de novo. é o da Consciência Negra, é isso? Quarta, Consciência Negra. É, Então, imagina o Congresso semana que vem. Fala tudo. meu Deus. Já emendaram a partir de hoje por causa desse atentado lá em Brasília, né? Hoje não funciona, amanhã também não. Então já emenda até a segunda-feira da outra semana. Que beleza. Porque depois da bomba lá, tava todo mundo ligando lá. Eu quero sair de Brasília, tem voo, tem voo, tem voo. Eu quero antecipar a minha saída de Brasília. Já ia sair, agora vai sair mais rápido ainda. A quinta-feira da revoada foi antecipada por conta do homem-bomba. Tragédia. Temos aqui uma informação para comentário. A economia do Brasil ganhou força em setembro e o IBCBR do terceiro trimestre deste ano cresceu 1,1%. Ainda assim, se comparado ao trimestre anterior, a prévia do PIB desacelerou um pouco, pois no segundo trimestre tivemos um IBCBR em 1,2%. Novos números da economia, Silmar, sinalizando... Olha, Davi, o que chama atenção aqui é o movimento aqui do mês de setembro. O IBCBR cresceu 0,84%, ficou muito acima da expectativa, então um resultado bastante positivo da economia. A expectativa era 0,50%. É 0,84. Estamos falando de trilhões aqui, né? Então é um índice importante. Ficou bem superior à expectativa e bem superior ao mês anterior também, que foi agosto, que foi 0,24% de crescimento. Então isso eleva o PIB do trimestre em 1,13%, ou seja, também acima do esperado, né? Isso em relação ao trimestre anterior. E sobre o mesmo trimestre, mesmo mês do ano passado, 5,1% de crescimento. A expectativa era 4,3%. Enfim, a economia está bombando, né? Apesar de tudo, crescimento acima do esperado. E, é claro, isso gera toda aquela expectativa inflacionária também, que é que o Banco Central está de olho, né? Mas, de qualquer forma, não dá para se queixar do comportamento da economia. Apesar de todos os revés, apesar do governo, inclusive, a economia crescendo aqui no Brasil. Isso aí. Vamos seguir, então, agora... Pode continuar, acho que eu te cortei. Acima do esperado, né? Que é um detalhe importante. Acima do esperado e entrando aí em divergência com alguns outros fatores que acontecem que, no fim, não fecha a conta. É um negócio engraçado, interessante. Bom, vamos para a nova estimativa da Conab para a colheita da safra de grãos 24-25. Agora, 322.530.000 toneladas. O crescimento da colheita de grãos no Brasil pode chegar a 8,2%, segundo a Conab. Isso porque a área plantada por aqui na safra atual também deve ter aumento, principalmente nas lavouras de arroz. Na cultura, a Companhia Nacional de Abastecimento espera crescimento de 14% na colheita, com volume de produção se aproximando então das 12 milhões de toneladas. E para o feijão, também com crescimento previsto na área plantada, a colheita deve ser de 3,3 milhões de toneladas, quase 2% maior do que no ciclo passado. Para a soja, são esperadas 166,14 milhões de toneladas, o que seria um crescimento de 12,5%. No caso do milho, a área semeada deve permanecer estável e, mesmo assim, o ganho na produtividade pode fazer com que o volume de produção cresça 3,6% e chegue em 119,8 milhões de toneladas. Dentre as culturas de inverno que começam a entrar nos estágios finais, a estimativa de colheita indica uma produção de 8,11 milhões de toneladas para o trigo, estabilidade em relação à colheita anterior. Tá aí, novas previsões da Conab, previsões, Silmar. Quais são as novidades? Muito no início ainda, né, Tavinha? As previsões praticamente no volume total, praticamente não alterou nada, né? Continua a expectativa de recuperação, basicamente por conta de pequeno aumento de área, mas principalmente por recuperação da produtividade, né? A gente lembra que a safra desse ano, que já foi colhida, teve perdas importantes, especialmente na soja, já lá no início do ano, por conta de clima desfavorável, né? Depois das enchentes no Rio Grande do Sul também afetaram a produção de grãos. Então, nós terminamos o ano com a safra abaixo do ano anterior. Então, agora o que se fala, na verdade, é a expectativa de uma recuperação da produtividade, com a expectativa de que o clima dessa vez seja mais favorável. A área aumenta pouco, então o que deve aumentar realmente é a produtividade e leva a essa expectativa da Conab aqui, que não mudou em relação ao mês anterior, essa é a segunda previsão, 322,5 milhões de toneladas, são 24,5 milhões de toneladas a mais
como expectativa, né? Já que estamos muito no início, em relação ao ano que está terminando agora, né? Então, uma recuperação, na verdade. Os destaques são para o algodão, soja, os principais produtos que tiveram perdas no ano passado, aliás, nesse ano, né? Foi a soja, basicamente, além de um pouco do milho também, né? Além de perdas que nós tivemos também na safra de feijão, e outras culturas em relação ao ano anterior, como é o caso do próprio trigo também. Mas o que chama a atenção aqui também é primeira expectativa de crescimento de forma quase generalizada. Mas tem alguns produtos que realmente me chamaram a minha atenção em particular, especialmente no caso do amendoim. Sabe qual é a produção de amendoim aqui esperada para o Brasil? Mais de 1 milhão de toneladas, quase 1 milhão e 100 mil toneladas. Isso é, para mim, pelo menos, uma novidade, eu que acompanho esse setor já há bastante tempo. É um crescimento de 45% em relação à safra do ano atual, que foi pouco mais de 700 mil toneladas, e com a concentração muito grande, como a gente sabe, no estado de São Paulo, né? Por que esse crescimento e por que o amendoim está mostrando aqui um vigor aqui um pouco fora do comum, para uma cultura que sempre foi um pouco marginal, né? Uma produção pequena. Porque a demanda internacional está grande. O Brasil está se transformando num grande exportador mundial de amendoim. E isso está puxando, os preços estão bons, está puxando aqui a produção interna, especialmente no estado de São Paulo. Então, essa é uma notícia boa que me chamou a atenção, uma diversificação, especialmente nas regiões de cana-de-açúcar, que está surgindo o crescimento da produção de amendoim, especialmente, como eu disse, no estado de São Paulo também. Paulo sempre foi um estado tradicional produtor de amendoim. A região oeste ali, da minha Marília para frente ali, você pegava aquilo ali, tu tinha amendoim de monte. Depois, com o advento da soja e o óleo de amendoim passou a não ser fabricado mais, agora voltou como um óleo de qualidade superior, porque a saturação dele é mais baixa, demora mais para saturar, né? Então, é um óleo melhor. Segundo especialistas. Aí a produção aumenta e o Brasil também está produzindo aí amendoins especiais que estão tendo grande aceitação no mercado internacional. Silmar, me despeço de você por aqui, mas a minha próxima reportagem, essa previsão do tempo, é uma novidade, porque a gente já tem álcool de cana, etanol, né, de cana, etanol de milho, e vem aí agora etanol de trigo, Silmar. Pois é, eu acho que não sei se foi no teu programa, eu comentei, aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma primeira usina de etanol de trigo aqui, uma novidade realmente, aproveitando trigo de qualidade inferior que o Estado de vez em quando produz, por condições climáticas desfavoráveis, é uma forma de aproveitar de forma muito mais multiplicadora, digamos assim, porque gera bastante emprego, vira um produto industrial, o etanol de trigo surgindo aqui como uma terceira opção de produção de etanol aqui no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dá para fazer etanol de tudo, né? Botou para fermentar. A gente lembra que os presos na cadeia faz cachaça até de casca de batata, se deixar. Fermenta, fermenta. Tchau, Silmar. Amanhã a gente volta a conversar. Abraço. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.